Precisei dar uma pausa, mas estou voltando aqui na sequência dos nossos slides. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Vamos lá. Então, nós estávamos, né, nessa parte, a formação continuada e supervisão. O que é a supervisão? É um requisito ético e técnico, permite abordar é, contra, peraí, permite abordar contra-transferências, impasses, dilemas éticos e aperfeiçoar técnicas, tá? Deve ser regular e preferencial com os supervisores qualificados. Então, assim, para vocês que estão em formação, quem que pode fazer a supervisão, né? Nesse caso da psicanálise, sou eu, tá? Quando você começar a atender alguém, começar a atender, sei lá, alguém da família, um amigo, ou realmente um cliente, e você tiver alguma dúvida, tiver alguma dificuldade, entre em contato comigo, tá? E tira qualquer dúvida em relação a esses atendimentos. Isso é supervisão. E formação permanente, né, Lê? Gente, ler, participar de seminários, congressos, grupos de estudo, atualizar-se, né? Sair do esconderijo, gente, sair do esconderijo é fundamental. Quanto mais você evolui, mais você consegue ajudar as pessoas. Sobre teoria e métodos, assim como sobre a interface com outras disciplinas, neurociência, psiquiatria, né, e estudar várias áreas, não só ficar focado só na psicanálise. Reflexão pessoal, autocuidado, análise pessoal quando necessário. A formação do analista inclui o próprio caminho analítico que favorece conhecimento das próprias defesas e limites. Então, por exemplo, pesquisa e ensino, tá? Você pode, como um psicanalista, continuar estudando e aprendendo, olha, contribuir para a comunidade. Você pode contribuir, se você tem uma formação acadêmica, para a comunidade científica e formativa, respeitando sempre os padrões éticos de pesquisa com os seres humanos. Então, aqui algumas observações finais, tá? Integração clínica e ética. O exercício psicanalítico combina técnica rigorosa, escuta profunda e ética intransigente. A análise deve manter um equilíbrio entre neutralidade técnica e maturidade afetiva, garantindo um ambiente seguro para que o paciente acesse, reconheça e elabore o seu material inconsciente. Então, o trabalho ético, ele exige clareza de limites, compromisso com o sigilo e a competência reconhecida, a supervisão contínua e a atualização profissional. E a eficácia desse processo psicanalítico? A eficácia depende tanto da fidelidade ao método, utilizando, gente, sempre, ó, a associação livre, interpretação do material transferencial, a atenção ao simbolismo dos sonhos, os atos falhos, os sintomas, quanto da solidez das bases contratuais também e éticas. A formação continuada e a supervisão são condições necessárias para que você, analista, haja com responsabilidade e potencialize o percurso terapêutico do paciente. Neutralidade técnica na prática. A neutralidade técnica não significa indiferença ou distanciamento emocional. Trata-se de uma postura que permite ao paciente desenvolver suas próprias associações e insights, sem a interferência dos valores pessoais do analista. Ou seja, você dá a luz, mas sem colocar os seus valores, seus julgamentos, tá? Essa postura cria um espaço onde o paciente pode projetar suas fantasias, medos e desejos inconscientes, permitindo que o material psíquico emerja de forma autêntica
e possa ser trabalhado terapeuticamente. O analista mantém-se presente e atento, mas evita impor interpretações prematuras ou direcionar o discurso do paciente segundo suas próprias expectativas ou teorias pré-concebidas. O papel da transferência no processo terapêutico. E a transferência é um dos conceitos centrais dessa técnica, tá, gente? Refere-se ao processo pelo qual o paciente projeta no analista os seus sentimentos, as expectativas, os padrões relacionais originados a vínculos primários. O reconhecimento e a interpretação dessa transferência permite ao paciente compreender como seus padrões relacionais conscientes se manifestam no presente e estão influenciando nas suas relações atuais. O que isso significa? Levar o paciente a perceber que, de repente, hoje ele está casado e ele está transferindo ali para o cônjuge dele um relacionamento que ele viu, por exemplo, do pai dele com a mãe dele, ou de repente, quando ele era criança, ele presenciou alguma coisa, ou alguma atitude de uma pessoa e hoje ele transfere essa vivência para uma outra pessoa agora dessa fase. O analista utiliza a dinâmica transferencial com material clínico privilegiado, observando como o paciente se relaciona com ele, interpretando essas manifestações à luz da história psíquica do paciente. Então, ele pode ter esse paciente, essa transferência com o próprio terapeuta, tá? E o terapeuta pode perceber isso também. Então, esse trabalho transferencial é fundamental para a elaboração dos conflitos e para a transformação dos padrões relacionais disfuncionais. Deixa eu ver aqui. Olha, que a gente já viu. Bom, gente, então assim, a prática psicanalítica, ela exige do profissional um compromisso permanente com essa excelência técnica, a integridade, a ética, o desenvolvimento pessoal contínuo. Isso aí, gente, eu sempre vou bater na tecla. Você precisa ir além do que você já está, ou seja, adquirir conhecimento, tá? De outras áreas, sempre estar estudando, se atualizando, é necessário. Muitas vezes a gente já fez muitos cursos. E aí o que a gente faz? Para e não quer mais estudar, quer só trabalhar naquela nossa área. Só que tudo no universo se atualiza o tempo todo. Então, de repente, mesmo que não seja uma coisa administrativa, vai ficar defasado, gente. Vai ficar, a técnica fica defasada. Então, essa responsabilidade implica humildade para reconhecer os próprios limites, coragem para enfrentar as contratransferências, disposição para buscar supervisão e formação continuada, compromisso inabalável com os princípios éticos que protegem a dignidade e a autonomia do paciente. Somente através dessa postura rigorosa e ao mesmo tempo humana, o analista pode oferecer ao paciente as condições necessárias para que ele empreenda sua própria jornada de autoconhecimento e transformação. Bom, aqui nós vamos ter alguns casos, mas deixa eu já partir aqui para a conclusão. Ao concluir esse conteúdo, fica evidente que a técnica psicanalítica só é eficaz quando sustentada por ética, clareza, limites, tá? E a formação continuada, a interpretação, o trabalho dos sonhos, os atos falhos, sintomas e resistências exigem sensibilidade. E responsabilidade, né, a respeito do tempo psíquico do paciente. Nesse espaço analítico, o contrato e o sigilo não são detalhes administrativos, gente, tudo é símbolo. Mas
Pilares, né, são os pilares terapêuticos que garantem segurança e profundidade nesse processo analítico. Então, não ver, sabe, esse contrato, né? Esse contrato, por mais que não seja um contrato ali no papel, no PDF, mas essa relação sua e estabelecimento dessas regras e limites, não ver essas regras e limites apenas como atos administrativos ou organizacionais ali para você fazer a gestão do tempo, não. Tudo na psicanálise, gente, é símbolo, tá bom? Então, ser um psicanalista é sustentar o encontro, tá, entre técnica e humanidade. Você não está ali para corrigir o outro, mas para oferecer um espaço onde o inconsciente possa se expressar e ser elaborado com segurança. Sua ética, sua escuta, sua formação são instrumentos de cuidado psíquico que vão favorecer a autonomia, perdão, a saúde mental e relações mais saudáveis. Ao evoluir como analista, você contribui diretamente para a construção de sujeitos mais conscientes e de uma sociedade emocional mais saudável. E a atividade final para você refletir de que forma você pode aplicar desde já uma postura mais ética e consciente em suas escutas, em suas relações e em seus atendimentos. Não só nos atendimentos, tá vendo? Mas sim nas suas escutas com seus amigos, com seus parentes, com as pessoas que você encontra na rua e também com pessoas que você vier ou que você atende. Anote uma ação concreta que você se compromete a adotar para fortalecer a sua prática clínica e o seu desenvolvimento como psicanalista. Então, você vai escrever. Pensa aí, o que está faltando para você ainda ser melhor nisso? Ou o que está faltando para você ser bom em ser um psicanalista, tá bom? Ou uma psicanalista. Bom, eu vou aqui fechar para a gente ir ali nos relatos de hoje. Então, nós temos aqui agora o relato da mulher também, de 24 anos, que mora com os pais. Ambos os pais são aposentados. Ela tem 24 anos e mora com os pais, e os pais são aposentados. Só nesse começo aqui, você já pode perceber que vai ter coisa aqui, tá? A paciente procura atendimento apresentando síndrome do pânico, ansiedade, depressão, dores musculares, gastrite, hipoglicemia, alterações hepáticas e medo intenso. Relata importante limitação funcional e social, com dificuldade para sair de casa e trabalhar. Ela, gente, era daquela pessoa que já não conseguia mais sair de casa, nem para andar assim, uma esquina com o seu cachorrinho. A paciente relata que não consegue trabalhar fora de casa, que há muito tempo não sente vontade de sair, apresentando medo intenso, inclusive de circular próximo à sua própria residência. Refere que ama desenhar, atividade que havia abandonado, mas retomou após a segunda sessão terapêutica. Então, ela gostava de desenhar roupas, né? Estilista, ela gostava de estilismo e estava abandonado há muito tempo. Na segunda sessão, ela voltou a desenhar. Identifica prejuízos significativos nas áreas profissional, emocional, espiritual, financeira e social, e principalmente a saúde. Apresenta forte conteúdo recalcado relacionado à relação com o pai desde a infância, marcado por sentimentos de injustiça, humilhação e submissão.
Relata sentimento em relação à mãe, especialmente pela falta da verdade percebida e pelo controle excessivo exercido sobre ela, ou seja, ela reclamava que a mãe tinha um super controle sobre ela, e isso para ela fazia muito mal. Refere ter presenciado muitas brigas entre os pais durante a infância, o que contribuiu para o seu sofrimento emocional. Na segunda sessão, relatou melhora do sono, porém apresentou crise intensa de ansiedade durante a semana, necessitando de atendimento hospitalar, ou seja, ela teve uma crise de ansiedade e ela teve que ir para o hospital, tá? Ah, no Dia dos Pais, olha só, ela relatando que no Dia dos Pais ela passou mal emocionalmente, precisando se retirar de uma confraternização familiar, pois não suportava olhar para as pessoas, especialmente os adolescentes que estavam ali. Ao ser convidada a associar, relatou sentir-se julgada por adolescentes, conectando esse sentimento a experiências de bullying sofrida na adolescência. Ou seja, ela não queria mais estar perto de adolescentes, porque na época que ela era uma adolescente, ela sofreu um bullying muito grave, tá? Muito grave por outros adolescentes. Relata que na adolescência passou a se vestir e se comportar de forma masculina. Olha que interessante. E se manteve relacionando afetivamente com uma menina. Quando compartilhou isso com a mãe dela, essa entrou em depressão e se afastou emocionalmente dela, até a paciente mudar de ideia. Ou seja, quando ela falou para a mãe dela que a opção sexual dela era mulheres, né, pessoas do mesmo sexo, a mãe dela entrou em depressão, ou seja, o propósito de enfermar, que o Freud fala, e então, o que que aconteceu? Para evitar o sofrimento da mãe, ela mudou de ideia. Quer dizer, passou a se vestir como mulher e se relacionar de novo com homens. Expressa intensa raiva do pai por tê-la forçado aos 16 anos a trabalhar na fábrica da tia dela, onde sofria humilhações, sem que o pai defendesse se sentindo também subjugada por ele. Ou seja, o pai nem protegia ela das humilhações, mas também mantinha, né, essas atitudes com ela por conta desse trabalho. Durante a sessão, propus exercícios de elaboração simbólica, solicitando que descrevesse os defeitos, posteriormente as qualidades do pai e da mãe, e por fim dela mesma. Ao término, mostrei a semelhança dos padrões de conduta entre esses três, tá? E ela julgava tanto o pai e a mãe, mas ela conseguiu perceber que os três tinham um padrão de comportamento muito, muito parecido. Como tarefa, foi orientada a iniciar a escrita, né, de cartas para cada um dos pais, expressando sentimentos relacionados aos acontecimentos marcantes e dolorosos vivenciados. Essa moça aqui, ela sofreu também, gente, abuso pelo namorado dela quando ela era moça, e ela não teve coragem de contar para a mãe e para o pai, com medo, porque esse rapaz mora perto da casa deles e ela tem medo do pai fazer alguma coisa com esse rapaz, e, e ela guarda isso ainda. Então, a paciente relatou ter percebido claramente a semelhança entre essas condutas deles três, refere um aumento da força emocional, tá? Na segunda sessão, maior capacidade de dizer não e descreve a escrita das cartas como libertadora. Durante esse processo, emergiu a memória do abuso sexual sofrido por um ex-namorado por um longo período. Ela contou, gente, que esse namorado dela, ele abusava dela frequentemente, tá? Frequentemente. Ela não estava mais com ele, já era um outro parceiro na época da sessão. Mas foi muito tempo que ela passou tendo esse abuso aí. E ela nunca teve coragem de compartilhar com ninguém. Relata mudanças no comportamento, reorganizou o guarda-roupa, passou a usar roupas que gostava, intensificou o autocuidado,
retomou o desenho com grande qualidade, conseguiu dormir sem uso de medicação, percebeu mudanças no pensamento e passou a sair para passear com a sua cadelinha. Refere que voltou a rir espontaneamente e principalmente voltar a sonhar. Aí trabalhei com ela o convite à ação em relação a esses sonhos e realização, relaxamento profundo. Na quarta sessão, ela relatou mudanças importantes na sua vida, incluindo a saída de trabalhos na igreja que realizava há anos contra a sua vontade. Então, ela estava em vários trabalhos da igreja que ela não queria estar, estava pela mãe, pelo pai, e ela conseguiu se desligar. Relatou que buscou orientação jurídica sobre o abuso sexual, mas optou por não prosseguir por se tratar de um fato ocorrido há mais de 10 anos. Ao relatar o ocorrido à mãe, sentiu-se invalidada, pois a mãe pediu que deixasse o assunto de lado, ou seja, ela teve a coragem de falar para a mãe, mas a mãe não a apoiou e falou para deixar isso de lado. Ao ser questionada sobre essa atitude, associa o comportamento materno ao medo de perdas financeiras, em uma possível ação judicial. Relata que o pai tem observado suas caminhadas com a cadela e que vem ampliando gradualmente o trajeto, ou seja, ela está cada vez aumentando mais o espaço que ela vai caminhar. Refere surpresa ao perceber que o pai se ofereceu para pagar os seus exames médicos, porque uma coisa que ela reclamava muito, gente, é que ela não tinha apoio financeiro nenhum do pai e da mãe também. Ou seja, mas ela também já tem 24 anos, né? Então, acho que é uma medida dos pais também para fazer com que ela, né, fizesse alguma coisa. E por que, né, que ele ofereceu? Ela disse que um comportamento incomum dele, já que ele costuma resistir a gastos financeiros. Ela informava, assim, várias coisas em relação à vida financeira deles. Que o pai ficava poupando dinheiro, tinha dinheiro em poupança, mas não ajudava em casa, ficava negando, sabe, questão de alimentação, mas mesmo assim guardava dinheiro. Relata um conflito constante, intrigante da igreja e a decisão de se desligar, reconhecendo que, apesar de frequentar o ambiente religioso, não conseguia orar e percebia que algo estava desalinhado. Ao associar a igreja, utilizou os termos regras, rigidez, julgamento, barulho e ruído. Então, convidei ela à interiorização dessa projeção dela. Então, quando eu falei para ela, a que você associa a igreja? Ela associou a rigidez, a regra, julgamento, né, e barulho e ruído. Então, as observações clínicas, a paciente apresenta evolução significativa com ampliação da consciência emocional, retomada da criatividade, fortalecimento do ego e a redução de sintomas ansiosos e depressivos. O processo evidencia a elaboração de conteúdos recalcados, especialmente relacionados a traumas, abusos, relações parentais e identidade. Impressão clínica, né? Quadro de ansiedade grave, síndrome do pânico e depressão, associados a trauma sexual, conflitos familiares precoces, controle parental e experiências de humilhação com importante impacto psicossomático. E observa-se progresso consistente no processo psicanalítico. E a conduta, né, gente? É isso, foco na elaboração desses traumas, o fortalecimento da sua autonomia emocional, a consolidação das mudanças comportamentais, a ampliação social e a sustentação dos projetos pessoais e criativos. Então, foi solicitado o retorno para ela dar continuidade. Essa daqui também ficou os 3 meses de atendimento, e assim, as melhoras dela foram incríveis, ok? Deixa eu fechar aqui o compartilhamento e quero agradecer a você mais uma vez pela
disponibilidade de estar estudando, se melhorando, buscando evolução, porque assim, é só assim que a gente consegue ajudar as pessoas, por mais que a gente não vá trabalhar na área, é assim que a gente consegue ajudar as pessoas ao nosso redor, tá certo? Então, reflita nesse caso aí, tem mais um caso abaixo para você refletir e vai vendo aí como essa dinâmica da psicanálise ela se desenvolve, ok? Então, super beijo, até a próxima aula.